Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de geografia do canal Cola na Minha. Meu nome é Leonardo Liberato, vocês podem aí me chamar de Léo e nós vamos estar juntos nesse projeto aí, principalmente com a disciplina de geografia. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, que é a questão da formação das rochas. Então hoje nós vamos dar um resumo para complementar aquilo que você já aprendeu em sala de aula sobre como as rochas são formadas. Uma coisa importante antes da gente começar o nosso conteúdo: clica no botãozinho aí embaixo, dá like nesse vídeo, não espera o vídeo acabar não, dá like de uma vez, porque eu tenho certeza, eu te garanto que isso aqui vai te acrescentar e muito. E ainda, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e clica no sininho que tem do lado aí da palavra inscrever-se, que aí você vai receber notificações sempre que o canal Cola na Minha lançar algum vídeo, beleza? Então vou te dar o tempo, clica aí, curtiu, isso aí, agora clica lá no inscrever, receber notificações, beleza, eu sabia que você ia estar junto com a gente aí nesse nosso canal. Vamos começar então, rochas e placas tectônicas. Então vamos descobrir hoje como que essas rochas se formam e qual a influência das placas tectônicas nessa formação. Primeira coisa, a coisa mais importante é a gente saber isso. Quais são os tipos de rochas, das rochas que nós temos? Ou seja, quais são as rochas que nós temos no nosso planeta? E aí nós vamos lembrar que nós temos três modelos, três grupos de rochas, que são as rochas ígneas. Uma coisa importante, as rochas ígneas, como está aqui para vocês, elas também são conhecidas como rochas magmáticas. E nós vamos ver daqui a pouco que esse magmática tem a ver com esse tipo de rocha. As rochas sedimentares e as rochas metamórficas, ou seja, três grupos maiores de rochas ígneas, que podem ser chamadas também de magmáticas, as sedimentares e as rochas metamórficas. Três grupos de rocha, isso aí você já aprendeu, tranquilo? Vamos então para o nosso primeiro grupo de rocha, rochas magmáticas ou ígneas. Uma coisa importante, quando você pensa aqui no comecinho da palavra magmática, você já consegue pensar que alguma coisa tem a ver com magma. Ou seja, as rochas magmáticas, elas são formadas a partir da consolidação do magma. Agora, o que é o magma? O magma é aquilo lá que quando o vulcão entra em erupção, sai aquele material viscoso, que não é líquido, também não é sólido. É um material parecido com uma pasta de dente, né? Só que muito quente, e aquilo ali sai de dentro da estrutura interna do nosso planeta. E quando ela extravasa, extravasar, quando ela sai lá de dentro das estruturas internas do nosso planeta e vem para a superfície, e isso aí é o movimento de extravasamento do magma. Esse magma então, ele sofre um choque térmico. Se você não sabe o que é um choque térmico, eu vou te convidar a fazer um experimento. Faz um experimento aí na tua casa, pega um açúcar, coloca assim na vasilha e liga o fogo. Você vai perceber que o açúcar sólido, ele vai se tornar um elemento líquido. E quando você pegar aquela calda líquida de açúcar derretido, se você colocar em uma estrutura mais fria, rapidamente aquilo ali vai se solidificar, vai endurecer. É exatamente o que acontece com o magma. Então o magma, ele vem das estruturas internas do nosso planeta, como está sendo mostrado aqui no desenho. Ele extravasa, quando ele extravasa, ele sofre um choque térmico, e esse choque térmico faz com que a rocha se forme. Ou seja, uma rocha ígnea ou
ou magmáticas se formando. Só que é importante lembrar que nem sempre as rochas vão vir para as estruturas, né? O magma vai vir aqui para a nossa superfície terrestre. Nem sempre isso vai acontecer. Por isso, dentro desse tipo de rocha, das rochas ígneas ou magmáticas, lembra disso, rochas ígneas ou magmáticas, elas podem ser tanto vulcânicas, porque ela vai vir aí dos vulcões, quanto plutônicas. Ou seja, quando essa lava, esse magma que está lá dentro das estruturas da Terra, ele extravasa, esse magma ele vai ganhar o nome de lava quando ele vem aqui para a parte de cima do nosso planeta, para a superfície. E essa rocha que vem daqui, ela vai se chamar uma rocha ígnea vulcânica. Porém, lá no nosso outro exemplo, no nosso outro desenho, existem momentos que o magma ele não vai encontrar um local para ele extravasar. Se ele não encontrar esse local, nós vamos ter uma formação também de uma rocha ígnea. Porém, essa rocha ígnea vai se chamar rocha ígnea plutônica. Agora, qual que é a grande diferença, além do local de formação dessas rochas? As plutônicas, então, elas vão se formar aqui, ó, em profundidade. Já as vulcânicas, elas vão se formar quando o magma encontra um vulcão ou uma fenda, uma falha na superfície terrestre. E aí a grande diferença é o tipo de resfriamento. Na verdade, a velocidade do resfriamento. Lembra disso? As rochas plutônicas têm um resfriamento lento. E as rochas vulcânicas vão ter aí um resfriamento mais rápido. Por quê? Porque a gente falou lá do tal do choque térmico. Beleza? Então, primeiro grupo de rochas ígneas ou magmáticas. E com isso nós vamos para o nosso segundo tipo de rocha, que são as rochas conhecidas como rochas sedimentares. As rochas sedimentares também, olha o comecinho do nome aqui, ó, sedimento. Isso aqui a gente já lembra dos sedimentos que o seu professor já te ensinou lá na sala. E aí a gente vai recordar o que são esses sedimentos. A gente vai lembrar que os sedimentos, eles vêm aí da destruição das rochas ou do solo, ou seja, aqueles pedaços que vão se soltando através do processo de erosão ou intemperismo, são chamados então de sedimentos. E aí, a partir do momento que esses sedimentos são soltos, quando, por exemplo, nós temos mudança de temperatura, quando nós temos animais passando por aquelas rochas ou por aquele solo, quando vai formando então esses sedimentos, nós vamos percebendo que pela lei da gravidade, que o seu professor de física já falou com você durante as aulas, esses sedimentos eles vão para as áreas mais baixas do nosso relevo, até encontrar um local de acúmulo. E a gente chama esse local de acúmulo de sedimentos. E esse processo é chamado de processo de deposição. Então, quando a gente encontra os sedimentos se acumulando em determinado local, a gente fala que está havendo uma deposição de sedimentos. Quando há essa deposição de sedimentos com o passar de muito tempo, ou seja, em um mesmo local, os sedimentos se acumulando e acumulando e acumulando, a tendência é que aqueles sedimentos eles vão se solidificar. Quando eles se solidificam em camadas, por isso que toda rocha sedimentar, ela vai ser formada aí por camadas. Quando você observa a rocha, nós vamos encontrar então ali uma rocha sedimentar formada. E eu pus aqui o processo, que nós chamamos de ciclo sedimentar, que não é nada mais nada menos do que o processo de rocha sedimentar se formando. Ou seja, primeiro, a gente tem uma destruição de uma rocha, ou seja, a erosão de uma rocha. Depois o transporte desses sedimentos que são gerados devido a essa destruição. Depois a deposição, ou seja, o acúmulo dos sedimentos. E por fim, a formação da própria rocha sedimentar, que nós conhecemos como consolidação das rochas. Beleza? Então, se passou por esse processo, nós temos uma rocha sedimentar formada. Falamos já da rocha ígnea,
que pode ser chamada também de magmática, das rochas sedimentares, e agora nós vamos para o nosso último grupo de rocha, que são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, o próprio nome também nos ajuda. Então perceba uma coisa, sempre o nome vai te dar uma luz sobre como essa rocha é formada. Olha a palavra aqui, ó. Quando a gente pensa em metamórficas, você não lembra disso aqui das aulas de biologia ou das aulas de ciência quando se fala na tal da metamorfose? A metamorfose, a mais conhecida é aquela lá, né? Nós temos a lagartinha, que ela vai entrar ali, formar um casulo e depois vai se transformar em uma borboleta. Esse se transformar, nós chamamos então de metamorfose. As rochas também passam por um processo de transformação. Só que quando nós falamos de rocha, nós não chamamos de metamorfose, nós falamos metamorfismo. Então, como que essa rocha, o grupo de rochas metamórficas se formam? Elas se formam quando já existe uma rocha, ou seja, uma rocha pré-existente, e essa rocha pré-existente passa por uma situação. Que situação é essa? Alta temperatura e alta pressão. Então, quando nós temos uma rocha qualquer que passa por um processo de alta temperatura mais alta pressão, a tendência é que os minerais dessa rocha se reorganizem, se transformando então em uma outra rocha. Processo de metamorfismo, e aí surgem então as rochas do grupo das rochas metamórficas. E se vocês perceberem, eu coloquei aqui, ó, o nosso último tópico, as placas tectônicas. O que a placa tectônica tem a ver com as rochas metamórficas? O principal local onde nós vamos achar ao mesmo tempo áreas de alta pressão e alta temperatura são exatamente nos locais onde nós temos os encontros de placas tectônicas. Ou melhor, onde nós temos as bordas, as extremidades das placas tectônicas, que são os locais onde nós vamos ter uma maior possibilidade de termos alta pressão e alta temperatura ao mesmo tempo. Correto? Três grupos de rocha. Agora você já sabe exatamente como essas rochas se formam. E aqui, para finalizar, nós temos o ciclo das rochas. Para a gente lembrar que as rochas estão em constante processo de formação e destruição. Formação e destruição. A gente conhece muito o ciclo da água, né? E o ciclo da rocha funciona também assim, né? Ou seja, uma rocha vai se transformando em outra o tempo todo e aí vai havendo essa modificação de uma forma natural. Correto, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula de geografia sobre rochas. Então nós vemos aqui 3 grupos de rocha e como elas se formaram e como elas se formam constantemente, já que o ciclo da rocha ele é contínuo. Pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal Cola na Minha. Isso vai ser muito importante para fazer com que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscreva aí, dá like no nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Com vocês, professor Léo. Valeu!